João Vitor Teófilo tem informação para o ouvinte. Fala, João. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra para criar o Comitê Permanente de Construção da Paz no Campo, que tem o objetivo de combater a violência na zona rural. Essa medida chama atenção porque no primeiro ano do terceiro mandato do petista, o número de invasões realizadas pelo MST aumentou 213% em relação a 2022. No começo de 2023, Lula deu cargos estratégicos ao MST na Presidência da República, no Ministério do Desenvolvimento Agrário e no INCRA. Essa medida, segundo a revista Oeste, no entanto, foi insuficiente para diminuir a violência perpetrada pelo grupo. Agora, com o novo comitê, Lula pretende trazer o MST para criar políticas públicas e construir diretrizes para o enfrentamento da violência no meio rural. O nome dos representantes do movimento deve ser apresentado nos próximos dias. Segundo a revista Veja, Lula também chamou outras organizações que defendem invasões de terras. Esses órgãos são a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, o Movimento das Mulheres Camponesas, a Pastoral da Juventude Rural e a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura. Essa lista de Lula, um outro ponto que chama atenção também, é que não inclui as entidades do agronegócio, como, por exemplo, a Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, o CNA, a Sociedade Rural Brasileira e nem a União Democrática Ruralista. Léo. Quero ouvi-lo, Cláudio. Fala o nome de novo dessa estrutura, Léo, João. Dos órgãos convidados pelo presidente Lula? O nome da Paz do Campo aí. Como é que é o nome? Não sei o que da Paz do Campo. Ah, tá. O nome do programa. Comitê Permanente de Construção da Paz no Campo. Isso que eu queria chamar a atenção. Comitê Permanente de Construção da Paz no Campo. CCCPC. Por gozado, é que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando escreve o nome dela, o acrônimo dela, em português é URSS. E quando se escrevia isso daí em russo, para nós aparecia CCCP, Comissão Permanente lá, de Construção da Paz no Campo. Eles usam palavras que remetem aos sovietes. Eles usam nomes em que as palavras são o oposto do objetivo deles. Quando eles falam que eles criam um comitê de construção da paz do campo, eles estão, na verdade, dizendo o seguinte: para esse governo de esquerda safado que está aí, paz no campo é dominar a produção rural e espalhar pessoas como poceiros em áreas do campo. É calar a boca do agronegócio, arrancar as armas e a defesa do agronegócio, desestabilizar, fragilizar, ameaçar o agronegócio. Brasileiros, não se esqueçam, há processos aqui em São Paulo sob líderes de movimentos rurais, chamados movimentos de defesa da paz do campo, em que eles ameaçam fazendeiros e falam assim: olha, nós vamos invadir a tua fazenda. Se você não quiser que a gente invada a sua fazenda, paga para nós 200, 300, 500 mil reais. E tem fazendeiro que faz o cálculo, negocia e paga. E um monte de fazendeiros não pagam. Nós temos em processos judiciais aqui no estado de São Paulo, fazendeiros que provaram que a propriedade deles foi invadida, propriedade produtiva, foi invadida. E aí líderes desses movimentos rurais falaram: me paga 1 milhão, me paga 2 milhões de reais e eu tiro o pessoal de dentro da sua propriedade. Se você não pagar por fora, a gente vai manter o pessoal destruindo a sua produção aqui dentro. Está entendendo o nível dos bandidos? Nós temos grupos que dizem que são grupos de defesa da terra, da paz no campo, na terra, lá nas fronteiras do Mato Grosso, Rondônia e Acre, com os países vizinhos, que são grupos terroristas, formados por bandidos guerrilheiros. Só que como eles usam a bandeira de paz no campo, eles não podem ser considerados terroristas. São considerados pelo governo como movimentos sociais. Brasileiros,
Governo Lula fomenta o ódio, o combate à propriedade, à produção agrícola. O governo Lula defende esses ataques. Não pensem vocês que esses ataques são para defender o cidadão pobre e humilde que mora na zona rural e quer trabalhar lá. Não é. Porque eles não fazem o que o governo Bolsonaro fez. O governo Bolsonaro distribuiu quase 400 mil títulos de propriedade para essas pessoas humildes e pobres. E acabou com essa palhaçada mentirosa do movimento do MST. O governo Lula não dá título de propriedade para os pobres. O governo do Lula dá, direta e indiretamente, milhões e milhões de reais para o movimento dos sem terras. O movimento sem terras não é uma pessoa jurídica, não tem CNPJ. Então eles criam um monte de associações pastorais e nome de coisa para participar desses comitês. Então, brasileiros, saibam, e eu agradeço o João Vitor pela informação, criaram um comitê de construção da paz no campo, que é para arranjar um programa, né? Para arranjar meios de pôr mais dinheiro para grupos que desviam dinheiro, pressionam produtores rurais, destroem a produção. Eu, como advogado, atendo vários proprietários rurais, atendo proprietários rurais que têm terras lá no Mato Grosso do Sul, São Paulo Sul, atendo, e a gente enfrenta, na defesa do proprietário rural, constantemente esses grupos que na minha cabeça são terroristas, sim, são bandidos que querem invadir a área produtiva. Existe terra para reforma agrária, existe programa para reforma agrária, existe isso da forma oficial, legal e lícita, mas isso daí dá pouco lucro para quem é bandido. Bandido prefere fazer ocupação e invasão ilegal.